Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. Nós saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Marcos Roberto. Paz do Senhor, pastor Juliano. Paz do Senhor, pastor Roniel. E a paz do Senhor a você, que está conosco todas as semanas com o programa Evangelhos. Pastor Roniel também. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto. A paz do Senhor a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Glória a Jesus. Que bênção, né? Estarmos de volta aqui para darmos sequência a este programa, onde nós estamos falando sobre o sal da terra. Nós tivemos um primeiro episódio, onde nós fizemos ali alguns comentários, e nós vamos dar sequência aqui hoje, com mais detalhes, um pouco mais da história e aquilo que é a revelação do Senhor. Então nós fizemos uma introdução sobre a expressão do Senhor Jesus, quando ele se dirigia aos seus discípulos, chamando-os de o sal da terra. Falamos da importância do sal na natureza, mas principalmente na vida do homem, dando sabor aos alimentos e também na parte fisiológica do organismo. Nós comentamos sobre um pouco da cultura local, sobre como que o sal era utilizado nos dias do Senhor Jesus. E que também o sal era usado desde o Velho Testamento para as ofertas de alguns sacrifícios. Os discípulos são o sal da terra. E o texto base que nós estamos usando é esse daqui, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Hoje nós vamos detalhar um pouco mais. Pastor Marcos, ele vai agora detalhar um pouco mais deste assunto que foi tão bom, né, no primeiro episódio. Isso, nós vamos dar continuidade, dizendo o seguinte: os evangelhos, eles são a base para a igreja, porque os 4 evangelhos são a biografia do Senhor Jesus e é o fundamento. O livro de Atos dos Apóstolos é a construção da igreja sobre a base, desde o seu início até os nossos dias. Nós somos uma continuação do livro de Atos e precisamos entender que o ensino de Jesus serviu de base. E uma das coisas que os evangelhos nos ensinam são as formas para nós compreendermos o que é o evangelho. E uma das maneiras pelas quais Jesus usou para nos ensinar foram as parábolas, usando às vezes de uma maneira indireta ou usando a cultura do povo para ensinar. Essa colocação aqui é uma colocação muito interessante. Jesus olha para os seus discípulos como se estivesse olhando para nós hoje, a sua igreja, porque nós somos discípulo, e discípulo é aquele que aprende, portanto, somos alunos do Senhor. Então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vós sois o sal da terra. Primeiro, vamos entender que no tempo de Jesus, o que era o sal? O sal era muito importante. Era tão importante que muitos pagamentos eram feitos com sal. Quando usamos a palavra salário vem de sal. Por quê? Porque o sal era muito importante, porque naquela época não se havia como preservar alimentos. Os alimentos eram preservados com sal. Então hoje sabemos que o sal é importante na vida. O sal que Jesus menciona aqui é o cloreto de sódio, ou também chamado de sal de cozinha. Só existe esse sal? Não, não só existe esse sal. Existem vários tipos de sais. Mas por que Jesus disse, vós sois o sal da terra? Porque o sal tem propriedades físicas e químicas. Algumas propriedades físicas, ele tem sabor, ele pode ser usado como conservante, porque ele desidrata as bactérias, impedindo-as de proliferar, como reposição do organismo, Mas o pior são as propriedades químicas. O sal de cozinha tem uma facilidade muito grande de reagir com outras substâncias. Dependendo do elemento químico que você colocar junto com ele, o cloreto de sódio, ele pode se tornar um veneno. Pastor Juliano. Muito interessante essa primeira fala aqui. Pastor Roniel, vamos conversar um pouco agora. O
pastor Marcos disse da questão do sal, essa expressão salário que nós conhecemos, né? Os romanos, eles usavam muito como forma de pagamento. Mas o importante para a gente aqui é mostrar que o Senhor estava direcionando, nós somos discípulos. E como discípulos, nós temos que ser como o sal da terra. Exatamente. Interessante essa colocação, né? Que o sal era usado como salário, né? O nome salário, ele vem da palavra sal. E muitas pessoas não sabiam disso e vão ficar sabendo a partir de agora. O Senhor Jesus, ele deseja que os seus servos, que os seus discípulos, que nós sejamos diferentes do mundo, diferentes daqueles que não têm o Espírito Santo. No primeiro episódio, nós falamos sobre algo que está no interior do servo, daquele que ouve a palavra de Deus, que é a fé. Quem tem essa fé, quem guardou a palavra, guardou a fé genuína no seu coração, nós podemos dizer que esse servo, ele é o sal da terra. E a importância que o Senhor Jesus ele fala aí, que não pode haver misturas, né, do sal. Não pode se misturar com outros componentes. O pastor Marcos Roberto diz que, dependendo com que o sal se misturar, torna-se até venenoso, né? Então, pode trazer malefícios para o corpo, para o organismo de quem ingerir um sal contaminado. Então, o servo de Deus, ele deve ser diferente, ele deve ser puro, santificado pelo poder da palavra do Senhor e ser como o Senhor Jesus ensinou. Vós sois o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito interessante. E nós vamos aqui agora, podemos até falar, o sal tem umas propriedades. O Senhor Jesus queria dizer isso também para os discípulos. Olha, o servo de Deus tem características, né, pastor Marcos? E ele recebe pelo Espírito Santo. Isso, né? E, inclusive, eu disse aqui agora há pouco que o sal ele tem as suas características físicas e características químicas. As físicas é o sabor, né? Uma das suas características físicas é o sabor. Também na preservação de alimentos, né? Porque ele desidrata as bactérias. No passado não havia geladeira, como nós temos nos dias de hoje, né? Como a carne era preservada? Ela era salgada, né? Existem tradições até nos nossos dias que é feito como era feito no passado, mostrando o seguinte, né? Que a carne, a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. A carne é preservada porque o sal está nela. Então, trazendo a comparação para este mundo em que nós vivemos, e Jesus se dirigindo à sua igreja dizendo que a igreja é o sal, então a preservação do mundo hoje em que nós vivemos, ela se dá pela presença da igreja aqui nesse mundo em que nós vivemos. Porque se a igreja sendo sal, ela é a única coisa capaz de preservar o mundo. Lembrando que o mundo, né, o nosso saudoso pastor Gedeuti, presidente da Igreja Cristã Maranata, partiu para o Senhor, ele sempre dizia que o mundo é uma associação. É o inimigo, a carne e o adversário, né? É o consórcio ali do mundo hoje. E a carne, ela para nada aproveita. E para ela ser preservada, o sal é justamente para isso. Então é a presença da igreja aqui, nesse mundo em que vivemos, que preserva o mundo nos dias de hoje. Amém. Pastor Rudieli, vamos detalhar um pouco mais agora, né? No sentido dessas características. Nós começamos a falar, o pastor Nieli vai acrescentar alguma coisa nova para a gente, né, pastor? Amém, pastor Juliano. Por que Jesus fala que somos o sal da terra? Jesus, ele está nos ensinando uma coisa. Nós temos características, temos propriedades que não são iguais a dos outros. No mundo há vários sais, mas quais são as características deles? Por que no meio em que você vive, você é diferente? Porque temos a essência do Senhor. É muito importante vigiarmos, pois certas misturas podem não ser benéficas para nós, pois nessa mistura
podemos nos tornar um sal ruim, com propriedades diferentes das quais éramos antes, totalmente descaracterizado. Essa mistura com um sal que não tem as mesmas propriedades começa a reagir e, dependendo da quantidade, o servo que há em você começa a desaparecer, começa a duvidar, em vez da fé vem a razão, não crer mais em dons espirituais, não crer que Jesus vai voltar, ou seja, se tornou um sal ruim, tóxico, se contaminou de tal forma que, além de perder as suas características de sal da terra, se tornou um sal venenoso, não crer mais em nada. O sal de cozinha é fácil de combinar. Se colocar para reagir com outro é difícil. Então Jesus está ensinando: você é o sal da terra. Cuidado com a mistura, porque se ele se contaminar, vai ser pisado pelos homens. Não serve para nada mais. Vai ser pisado, ridicularizado. Cuidado para você não ser contaminado. Se combinou com outras coisas, perdeu as suas propriedades. Jesus então está aqui nos ensinando: vós sois o sal da terra, cloreto de sódio. É fundamental para a vida, para a preservação, para se comprar, para se pagar, mas não pode se misturar, pastor Juliano. Amém. O pastor Ronieli detalhou algumas coisas, né, pastor Marcos? Uma fala dele que foi muito importante: quando nós temos essa essência do Senhor, ele nos torna diferentes, não para comparar com as pessoas, mas porque o Senhor coloca dentro de nós a bênção do Espírito Santo. Essas características são importantes, né, do servo de Deus, né? É verdade, né? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Como seres humanos, nós somos iguais a todos. A diferença que é em nós é justamente essa presença do Espírito Santo na nossa vida, né? É a essência do Senhor que está dentro de nós, que é a função que o Espírito Santo faz, né? Não é que nós somos diferentes dos demais, né? Temos algo a mais. Não. A diferença é a presença de Deus na nossa vida, que acaba se tornando, sim, né, um pouco uma diferença. Mas a função do sal, né, é justamente para isso, né? Essa preservação. Hoje, nós vivemos hoje num mundo muito contaminado com muitas coisas, né? Sim. E a propriedade física do sal, acabamos de dizer, é o que dá sabor. Mas o problema é as características químicas. Por quê? Porque se mistura facilmente, não é? Essa mistura nós temos que ter cuidado. Ora, vou dar um exemplo aqui bem didático, né? Você bota um pouco de sal no fundo de um copo e vai enchendo de água, enchendo de água. A quantidade de água ela é tão maior que o sal desaparece. Então, nós como temos que ter cuidado com essas misturas, para não se tornar tóxico também, porque a água sanitária, por exemplo, você não consegue beber água sanitária porque é tóxico, mas é de sal, é feito de sal. Por quê? Porque se o sal, o cloreto de sódio, ele se misturou, ele perdeu as suas características que eram fundamentais, então ele deixa de ser benéfico e ele passa a ser tóxico. Então, hoje nós como servos de Deus, né, como diz o pastor Ronieli, temos que ter muito cuidado, né, com o mundo em que vivemos, né, as misturas, para nós não perdermos essa essência do Senhor na nossa vida, essas características que são fundamentais, né, de preservação, de dar o sabor, né, daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida, né? Então daqui a pouco você não crê mais em nada, a fé que é genuína, né, que o Senhor colocou dentro de nós, ela começa a desaparecer, justamente por causa dessas misturas que deixam de ser benéficas e passam a fazer mal a nós, né, como servos de Deus. É importante sempre lembrar que Mateus ele escreve dessa forma. Os discípulos estavam iniciando ali a sua jornada, né? Então eles estavam diante de uma sociedade que estava muito distante daquilo que era a palavra do Senhor pela religião da época. E eles precisavam ter características de servos agora,
com a mensagem de salvação, para trazer alegria. Pastor Marcos, vamos continuar, né, conversando mais um pouco? Vamos continuar assim, né? Os grandes problemas hoje do Evangelho são aqueles que saíram, se misturaram, não são como os novos, os que se convertem. São com aqueles que saíram, os que já foram, os que já tiveram a experiência, porque se contaminaram, perderam as suas características. Por isso, nós temos que ter cuidado. Vós sois o sal da terra. Nós temos que entender isso e parece simples, né? Jesus não colocou isso aqui por acaso. Jesus não queria falar sobre o sal, sobre alguma coisa que é química, sobre alguma coisa aleatória, perdida. Não, ele está profetizando. Ele está usando uma figura para nos ensinar, para falar conosco, para nos orientar, para mostrar o que é igreja. O Evangelho, ele é muito simples, não tem invenções, ele é muito simples, mas ele é profético. Então, se o sal se tornar insípido, quando ele se torna insípido? Se ele combinar com outro. E se ele se tornar outro sal, aí sim ele perde o sabor. E quando ele perde o sabor? Quando ele se combina com outra coisa, se tornou outro sal. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que não serve mais para nada, se deixar de ser o sal verdadeiro. Aí vem agora a pergunta, né? Que sal você é, né? Que sal nós somos? Esse aqui é o cloreto de sódio, importante para a vida, importante para o alimento. Será que você está perdendo o gosto, né? O sabor? Para que nós servimos se perdemos o gosto e o sabor? Ora, se o sal perder as suas propriedades, ele não serve para nada. Então, que sal é você ou que sal nós somos? Como o Senhor te salvou, né? Te batizou com o Espírito Santo, te concedeu dons espirituais. As características que o Senhor colocou em nós, se perdermos isto, meus queridos, para que servimos mais? Essa é a colocação que Jesus faz e essa advertência que ele faz para nós, os seus servos. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que está à nossa volta, para que nós não percamos as nossas características. Pastor Juliano. Muito interessante. Nós estamos aqui conversando de um assunto rico, importante, e o Senhor preparando ali os discípulos. Então, para aqueles que estão nos assistindo, quando nós recebemos a bênção do Senhor, Ele muda a nossa vida. Ele vai moldando as nossas características. Se nós tínhamos características ruins, o Senhor vai moldando. E o grande segredo do Evangelho é essa mudança de vida, né, Pastor Nélio? Nós somos nova criatura quando o Senhor nos alcança. Exatamente, Pastor Juliano. O Evangelho ele é transformador. O servo de Deus que aceitou o Senhor, que aceitou a palavra de Jesus, ele passa a viver uma novidade de vida. O Senhor Jesus estava ali ensinando, mostrando que a partir daquele momento, os discípulos eles teriam uma grande responsabilidade de ser o sal da terra, de serem puros, de serem santos. Então, quem faz isso com o homem? Quem faz do homem uma melhor pessoa? O Espírito Santo. E quando você aceita o Senhor, quando você começa a sua caminhada na presença do Senhor, você agora passa a viver um processo de santificação. O Espírito Santo ele vai nos moldando cada vez mais, nos capacitando. E louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem nos dado essa bênção e vai te dar também, você que está assistindo este programa, para que você possa ter a condição também de dizer: eu sou o sal da terra, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós estamos encerrando aqui este assunto sobre o sal da terra. Foi muito rico, maravilhoso. E nós só queremos deixar uma frase aqui. O sal representa a nossa capacidade de impedir que a sociedade se corrompa. O Senhor coloca, valores no nosso coração, na nossa vida, que preservam o bem e dão sabor à vida. Então a igreja fiel, ela é mestra para ensinar isso, porque ela tem a experiência com o Senhor. É trazer alegria, é anunciar as boas novas da salvação.
Nós vamos ficar aqui com este ensino que foi tão especial. Convidamos a você para que leia a palavra, possa meditar, porque o Senhor tem uma bênção de transformação ao coração do homem que ainda não o conhece. Vamos finalizar aqui, né, pastor Raniel? Despedindo dos irmãos. Amém, pastor Juliano. Foi uma alegria mais uma vez estar aqui. Agradecemos a presença de todos que estão nos acompanhando, assistindo, enviando os links, divulgando este programa. Nós agradecemos a participação de todos. A paz do Senhor. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você, né, que sempre está conosco aqui todas as semanas no programa Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Glória a Jesus. Eu só queria finalizar aqui com um texto que está em Colossenses, que diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O Senhor, Ele tem dado esse equilíbrio aos seus servos e a você que está ouvindo aqui, que o Senhor também possa encher o seu coração de alegria. Nos despedimos a todos com a paz do Senhor e te esperamos no próximo programa. A paz do Senhor Jesus.